Hoje vamos falar do Shazam. Né? O famoso Capitão Marvel. Aliás, a gente já pode iniciar até falando dessa treta, digamos assim. O nome do personagem, né? É Capitão Marvel, é um personagem da Fawcett Comics. Originalmente Fawcett Comics. Ele foi criado em 1939 por Cissy Beck com Bill Parker. Isso. E a primeira aparição foi na Wiz Comics, número 2, em fevereiro. Ele foi criado em 39, mas a primeira aparição foi em fevereiro de 1940. Isso. Justamente no auge lá da Era de Ouro, né? Então, e aí que foi o problema. Porque ele foi processado pela DC Comics, porque o personagem, segundo a DC, era muito parecido com o Superman. Eu particularmente não achava. Superman de 38. Da Era de Ouro. Isso. Não sei, eu não achei tão parecido assim, mas o fato foi que, por conta desse processo, os direitos dele acabaram indo para a DC Comics. E aí, a DC nunca botaria o nome Marvel, acredito, num personagem dela. Então ele é o Capitão Marvel, só que por conta agora de filmes, tal, o nome da marca em evidência, não vamos fazer propaganda dos nossos concorrentes. Exatamente. Então a DC Comics achou por bem agora divulgar o nome Shazam. Isso. É algo que ela vem fazendo desde os 952, apesar que os 952 2012, né? De 2012 foi que marcou a mudança do nome. Isso. Justamente Capitão Marvel para Shazam. Aí isso ficou até um pouco confuso, eu não vi exatamente como a DC Comics resolveu isso. Porque na animação, aqueles que acompanharam, por exemplo, a animação do Ponto de Ignição, ele aparece lá e ele é derrotado pela Mulher Maravilha, justamente ela percebe, ele é invulnerável. Ele também é um ser mágico, então ele não tem a vulnerabilidade à magia como o Superman. E aí a Mulher Maravilha derrota ele simplesmente amarrando ele com o laço da verdade e obrigando ele a contar sua fraqueza. Ela pergunta, qual é a sua fraqueza? Aí ele fala, eu me destransformo com a palavra mágica. Ela então diga a palavra, ele é obrigado a dizer a verdade, ele fala Shazam e se destransforma. Então ficou meio confuso, porque agora ele se apresenta como Shazam, que seria a palavra de transformação dele. De fato. Enfim. Que seria o ponto fraco, né? Enfim. Este personagem, particularmente desta obra que estamos resenhando agora, ele é justamente deste período pós o Ponto de Ignição, quando a DC compôs os seus Novos 52, né? E aí ela fez uma releitura do personagem, Geoff Johns. Geoff Johns e Gary Frank, né? Arte espetacular. Gary Frank, inclusive, a gente já resenhou. Já falamos. Falamos dele. O que é interessante é que é uma história de origem. Né? Isso aqui veio para trazer uma história de origem. Com algumas modificações, né? Isso. Né? São 196 páginas essa edição aqui. 196 páginas, justamente trazendo aqui as histórias originalmente publicadas em Justice League, de 7 a 11, depois 14 a 16, depois 18 a 21 e em Justice League 0. Aqui cabe também uma observação interessante. Nós resenhamos o Liga da Justiça Origem, o quadrinho com mais de 300 páginas. E aqui é também uma história de origem dos Novos 52 da Liga da Justiça, e lá o Shazam não aparece. Porém, aqueles que assistirem a animação do Liga da Justiça War, que conta a mesma história, lá ele aparece como um dos fundadores da Liga da Justiça. Não sei, até porque a DC fez isso, porque nos cânones da DC ele não aparece como fundador. Eu não me recordo, pelo menos, de nenhuma das diversas vezes que a história da Liga da Justiça foi recontada, dele ter aparecido como membro fundador. Eles adicionaram o Cyborg numa das histórias recentes. De qualquer forma, a história em si como a gente já adiantou, é uma história de origem. Sim. Então conta a história do Billy Batson. Teve uma vida sofrida, né? Inicialmente, bem difícil. Vida complicadíssima. E aí, logo o início do quadrinho vai narrando justamente a procura do campeão da magia. Isso, porque o que acontece ali? O mago, os poderes, o nome não é um acaso, digamos assim. O Billy Batson, ele recebe seus poderes do mago Shazam. O nome é o nome do mago. Exatamente. E este mago já havia escolhido um campeão anteriormente. Só que este campeão se prova depois ser uma pessoa não tão boa, que é o Adão Negro. Isso. E o mago, quando percebe que ele não era realmente o escolhido, que ele deu seus poderes para a pessoa errada, ele vai e bane ele. E aí ele vai levar um período, se eu não lembro agora, acho que são uns 300 anos, esse banimento dele, para ele retornar.
E esse é o tempo que o mago tem para escolher um novo campeão. Isso. Inclusive para enfrentar o Adão Negro quando ele retornar. E aí... É que vem o dilema, né? Nessa história, quem aparece é o Billy Batson, como escolhido da magia. E mostra o dilema no início justamente porque mostra o mago tentando fazer essa escolha. Sim. E o mago, né, os métodos dele, ele queria encontrar, através dos métodos dele, ele queria encontrar alguém que fosse realmente bom, que fosse puro. E a decepção quando ele encontra o Billy Batson é porque ele não é nada disso. Isso. Né? E é interessante porque aí já traz também o Dr. Silvana aqui. Sim. Que é um inimigo clássico, né? E aí nessa história aparece, né? Tanto o Dr. Silvana tentando investigar a magia, Sim. né? Porque ele está atrás, pelo menos nessa história aqui, ele está atrás justamente para tentar salvar a família dele. Exatamente. Né? Que já que a ciência não ajudou, ele está atrás de magia para tentar salvar. Eu achei até interessante, né? Porque o Dr. Silvana aqui ele tem uma aparência mais normal, digamos assim. Sim. Além, diferente daquele pigmeu que classicamente ele era apresentado. Você vê que é um humano normal. Que é imbuído de poderes. Exatamente. E sofre, né? Paga um preço por isso. Que ele vai ser imbuído e aí ele passa realmente a sofrer. E aí nessa história da busca do mago, de repente, eis que aparece justamente, né, a escolha, a magia leva até o mago o Billy Batson. Ele entra que é uma coisa que é sempre recontada. Isso. Ele vai até a estação de metrô e na estação de metrô ele é levado à Pedra da Eternidade, onde o mago Shazam está à espera daquele a que ele deveria dar os poderes. E aí ele se decepciona porque ele percebe que ele não era uma figura nobre. Isso. E aí é que o Billy Batson dá a sacada nele, que ele está procurando algo que não existe. Ele não deveria procurar alguém nobre e bom, porque isso não existe, mas uma pessoa com potencial de ser. Exatamente. Nobre e bom. Porque o mago, ele toda vez ele vê a vida da pessoa. Né? Ele perscruta ali a alma da pessoa, todos os atos que ela já fez. E aí nessa história ele sempre perguntava, essa pessoa é boa, essa pessoa é pura? Sim. Sempre aparecem as coisas erradas que foram feitas. E aí ele nunca estava satisfeito. Até que depois desse insight que o Billy dá nele, né? Na verdade é um tapa na cara, né? Um tapa de luva na cara do mago. Que não existe. Aí ele para assim e fala, não, então realmente, será que essa pessoa tem as brasas da bondade, né? E aí você tem as brasas da bondade, e aí quando ele começa a perceber o que a pessoa já tinha feito de bom. Isso. Ou seja, então ela tem potencial realmente para continuar fazendo bem. E dá o certo. E a Pedra da Eternidade, né, para quem não conhece, seria justamente a fortaleza, né? Isso, a fortaleza onde residem lá o conselho, né, dos magos, que seriam os protetores da magia. Da magia, e onde só o campeão da magia pode adentrar. Só ele tem acesso. Então, não dá pra dar muito detalhe, porque não, a gente pra começa não a dar perder. spoiler. Exato. Mas posso dizer que a arte do Gary Frank está espetacular. Muito. Inclusive esse visual, há quem questione, aí novamente fazendo um link com o filme, porque ele, pela primeira vez, pelo menos que eu vejo isso, o raio, o desenho do raio do Shazam sempre foi um desenho de um raio amarelo. E aqui ele coloca como se fosse um raio borda dourada, né? Tal, A borda dourada e dentro é um raio de energia. Você vê. E fica pulsando o tempo inteiro. Isso. Ela está em movimento constante ali. É o poder do raio vivo dentro dele. Isso. Tanto é que o próprio mago faz referência, né? Agora você vai receber o poder do relâmpago vivo. Isso, exatamente. Né? Que aparentemente é uma mudança de como ele era, né? Porque eu lembro você falando sempre da história, né? Que ele tem o poder de Zeus, a sabedoria de Salomão, a força de... uma coisa que nós notamos aqui. Não é explicado a questão do nome Shazam, porque o mago dá as letras são dos poderes que ele recebe. Que é a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, Zeus, o poder de Zeus, que seria e aí é justamente onde o raio aparece aqui. Né? Onde o raio aparece no nome. Que é o poder de Zeus. De fato. O A, que é a coragem de Aquiles. Eu até hoje não entendo porque não é invulnerabilidade de Aquiles, porque ele é invulnerável também. Eu sempre achei que fosse invulnerabilidade, mas na verdade é a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Interessante. Enfim. Mas nessa edição realmente não fica muito claro se isso ainda está relacionado. Porque não é explicado. Exatamente. Nas outras edições de origem, o mago fala claramente quais Talvez são os poderes. Talvez as pré-52. As pré-52 falam quais são os poderes que ele está recebendo
pelo anagrama ali do nome, né, o que é que cada um significa. De fato, eu não tinha... Gente, eu conheço pouco a DC, eu sempre falo isso. Eu sempre tive muito contato com a Marvel e pouco contato com a DC. Não por ser Marvete, ser contra a DC, nada disso. É uma questão de oportunidade que tinha acontecido ali. A preferência acabou indo realmente para Marvel, mas eu gosto de conhecer. Então essa história do anagrama é interessante, isso para mim é uma curiosidade, eu não sabia. Eu gosto muito do Capitão Marvel, eu acho que, né, ele é um herói bastante interessante. A única crítica que eu tenho a esta edição específica, essa releitura do Geoff Johns, é que quando ele está transformado, isso inclusive parece que vai ser aproveitado, vai ficar agora direto dessa forma, ele agora tem se demonstrado, porque o Billy Batson ele tem 15 anos. Isso. E aí ele tem todo aquele jeitão. E ele não é um adolescente, é um adolescente mais pra criança do que pra adolescente. Quando transformado no Capitão Marvel, agora Shazam, né? Por conta da questão aí de não divulgar o nome Marvel. Ele tem um comportamento ainda muito de criança. Então, eu não conhecia tanto realmente ele pré-52, pré-Nova 52. Os pré-52 ele não tinha esse comportamento. Isso realmente incomoda um pouco. Fica parecendo aqueles alívios cômicos que a gente já falou um pouco disso, né? Que às vezes tem vindo em excesso hoje em dia. E aí você vê, o próprio quadrinho já tá dando essa deixa aí para, enfim. Então, na versão pré-52, quando ele se transforma, ele realmente tinha um comportamento adulto, porque um dos poderes dele é a sabedoria de Salomão. Então ele se tornava uma pessoa centrada, né? Então que tá atenta a tudo. Isso. Inclusive em várias edições, essa sabedoria foi essencial para a resolução dos conflitos, de problemas. O que era uma leitura para mim muito interessante, porque esses personagens que são muito poderosos, que têm super força, em geral o que é explorado é essa questão da super força. Ele poder fazer maravilhas com as próprias mãos, né? E eu gostava do Shazam justamente porque em algumas histórias ele era demonstrava mesmo, que né? a questão da inteligência é que também é um grande então, e acaba ficando realmente um pouco a desejar, porque se ele tem a sabedoria de Salomão e o poder de Zeus, então era pra ele ter uma certa onisciência do poder dele. Sim. E ele não tem. Aqui ele fica descobrindo, né? Ele fala, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo, entendeu? Ficou meio... A edição é meio que ele explorando ainda as capacidades. Exato. Porque o mago, quando transfere os poderes, não dá nenhuma instrução pra ele. Só fala, você é o campeão da magia agora. Pois é, mas é isso. Então, já que ele é o campeão da magia, uma vez que ele tá recebendo de presente essa magia, tudo bem que aqui ele não traz isso. Não sei se é uma tentativa da DC de repente deixar isso de lado, eu não sei, mas de qualquer forma, já que o nome dele é um anagrama de todos esses poderes, da origem dos poderes, então eu acho que ficou paradoxal aqui. Sim. E aí é inevitável, você acaba fazendo o paralelo com o superior. Do Mark Millar. Exato, que é uma releitura do Superman. Exato, e ali sim, é uma criança que foi transformada para um corpo de adulto. Então ele mantém a personalidade. Exato, e aqui já que ele recebe essa carga de poder, era para ele ter sido... O cérebro dele entrado num curto ali para ele receber tudo de uma vez. Inclusive, mais uma curiosidade aqui, que não tá, já que esta edição é logo após o ponto de ignição. No ponto de ignição, o poder dele está dividido entre o Billy Batson e outras 5 crianças. E estas 5 crianças, cada um detém um aspecto do poder. Inclusive, então, um é sábio, porque tem a sabedoria de Salomão. O outro é forte, porque tem o poder de Hércules. Entendi. Né? E aqui, aí eles se unem. É um negócio bem Capitão Planeta. Eles se unem. A junção dos poderes dele, eles invocam o Capitão Marvel. Né? Que lá eles chamam de Capitão Trovão. Até. E aqui... Não é isso, né? Então, assim, eles realmente, o Geoff Johns parece que quis, sei lá, talvez trabalhar numa linha mais já infantilizada. Não sei se visando um público talvez mais jovem, que teve. Sim. A DC também às vezes tem isso, né? Dá uns direcionamentos. É verdade. Enfim, não sabemos, né? Mas, de toda sorte, independente destas... É uma obra muito divertida. É muito divertido. Muito bem desenhado. Eu li, sei lá, nem foi num piscar de olhos, assim. Eu deitei na rede ali, rapidinho, numa tacada. Ele não tem textos muito longos. E a arte, muitas vezes, ocupa páginas inteiras, alguma parte, quadros bem grandes. E o próprio texto, quando ele aparece... Ele é um texto fácil.
não é nada muito filosófico, Não. né? Diálogos de conversa, bate-papo. Então, porque poderia até ser algo de se esperar. Não, poxa, o cara, se a gente tá falando de magia, então, né, de repente, aí eu já logo fiquei pensando, né, será que ele vai falar como Thor, não é? Aquele didatismo e tal. Mas não, você vê, e é justamente um aspecto que talvez seja um ponto que deixa um pouco a desejar, como a gente já discutiu, né? Se o cara ele recebeu o poder da magia de todos esses deuses, e como é que ele continua como uma criança, assim, né? Enfim. É isso. A edição é interessante, é apresentado os inimigos clássicos dele. Eu acredito que muito do filme vai beber aqui. Então é uma boa pra quem se interessou no filme do Capitão Marvel, melhor dizendo, do Shazam, que sai agora em 2019. Seria interessante dar uma conhecida aqui, porque aqui você vai conhecer pelo menos o Dr. Sylvana, que tá no filme, já foi confirmado, porque filmaram o cara lá. E o próprio Adão Negro. O próprio Adão Negro aqui também, né? Inclusive, ele vai numa linha clássica das histórias do Adão Negro, né? Quem já lê sabe do que eu tô falando, quem não leu, venha ler, que é interessante. É uma solução inteligente por a forma que o Billy Batson derrota o Adão Negro. Ele derrota ele com inteligência, eu gosto disso. Pois é, fica uma recomendação boa de leitura, uma leitura rápida, realmente, para quem quiser aí conhecer um pouquinho mais do Shazam, que é uma história de origem. Em que pese não ser mais o Capitão Marvel atual da DC, porque os 952 acabou. Mas ele tá no Rebirth já, né? Então já é diferente de novo. Eu nem li o Capitão Marvel Rebirth pra ver como é que tá. Mas aqui, de toda sorte, os 952 não existem mais, né? Mas vale muito a pena. Por ser uma história de origem pelo conteúdo. E é como o Eduardo falou, tem uma boa chance realmente do filme acabar bebendo muito daqui. Como o filme da Liga acabou indo beber. Porque é Jeff Jones, ele estava envolvido no projeto. Sim. Então, aí. Recomendado. Recomendação. Recomendado mesmo. Isso. Os Novos 52, Shazam, do Geoff Johns e Gary Frank. Isso. São 196 páginas que você vai ler também brincando. Vale também aqui uma ressalva, extras, né? Isso. Tem aqui no final justamente uns designs dos personagens aqui que o Gary Frank faz, tal. Bem interessante, né? Então, para quem gosta, né, de explorar esses aspectos de bastidores aí a parte essa aí específica, que é a arte dele a lápis, é bem interessante. Isso, bem interessante. Mostrando os rascunhos, né? Pode ver que a guarda também é bonita. A guarda né? é bonita. A guarda é muito bonita. Tem sempre uma página aqui cartonada aqui no meio. Enfim, boa recomendação. Recomendação boa mesmo. Podem ir. Sem medo, ser feliz. E normalmente, como ainda são pré-reajuste de preço, então é possível encontrar um preço razoável. Não é? Tendo na Panini, a gente você gosta do Capitão Marvel, quer ter alguma coisa dele na estante, possivelmente ligada ao filme, exatamente. Pode ir aqui que tranquilo. História origem fechadinha também, né? Apesar que teve outras histórias depois, mas está fechada. Dá pra um arco de história ali. Para conhecer de fato como é que surge o Shazam, o antigo Capitão Marvel, hoje o Shazam. Exatamente. Por questões de royalties e direitos autorais e de publicidade gratuita. Nem chegou a ser de royalties, porque eles nem chegaram a Marvel não chegou nem a questionar. Mas é uma publicidade gratuita, né? Não quis usar o nome Marvel. Falou, não vou dar essa publicidade aos caras. Enfim. Capitão Marvel. Coisas que acontecem na indústria. Então, encerrando nossos trabalhos, né? Mais uma vez, Youssef, em homenagem ao Raio Vivo, o Capitão Marvel, por favor, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com o Relâmpago Vivo, nem com o Adão Negro e nem com o brilho excessivo da careca do Dr. Sylvana, Bazingues que é Lucinedes. Grande abraço. Gente. Valeu. Valeu, pessoal aí da live.